Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Amados, eu quero cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Vamos à mensagem da Bíblia. Síndrome da ingratidão. Eu queria convidá-los a acompanhar a leitura da palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu vou ler os versos do 11 ao 19. Lucas 17, 11, 19. Assim nos diz na palavra do Senhor: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Poderoso Deus e amado Pai, graças te damos por mais esta noite e mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos em teu nome para ouvirmos a tua palavra. Perdoa os meus pecados, Senhor. Venha, Paizinho, falar aos nossos corações a mensagem do teu coração. Em nome de Jesus, te oramos agradecidos. Amém. A síndrome da ingratidão. Nós estamos nos aproximando do Natal. E é interessante como a humanidade distorceu a comemoração do que seria o nascimento de Jesus, como não se sabe o dia certo. Tudo bem, convencionou-se, vamos comemorar dia 25 de dezembro. Amém. Tem uma história toda por trás aí, ligando isto ao paganismo. Você vê a televisão, as lojas, as pessoas na rua, há uma movimentação intensa, as pessoas telefonando, marcando o encontro para celebrar o Natal, confraternizar, etc. E há toda esta movimentação de confraternização entre as pessoas. Na maioria se esquecem que estão comemorando o aniversário de Jesus. Jesus fica de fora dessas comemorações. Um negócio interessante. O que seria algo para reunir as pessoas, para se confraternizar, muitas vezes acaba gerando confusão, briga. Em vez de confraternizar, saem as pessoas mais intrigadas ainda com os outros do que estavam antes. Eu acho isso interessante no comportamento humano. Há uma outra celebração que nós aqui no Brasil passa meio despercebido, mas nos Estados Unidos e em alguns outros países, eles celebram o Dia de Ação de Graças. Você já deve ter ouvido falar.
Eu já vi muitos filmes. É uma movimentação. Eles viajam da outra ponta do país, mas querem voltar. É muito mais forte, até interessante, do que o Natal, o Dia de Ação de Graças. Tem toda uma história. Eles celebram o Dia de Ação de Graças. E esse Dia de Ação de Graças, ele é um feriado que é celebrado nos Estados Unidos e no Canadá, principalmente. E ele é observado como um dia de gratidão. O nome está dizendo, é o Dia de Ação de Graças. O dia que as pessoas vão agradecer, geralmente a Deus, pelos bons acontecimentos ocorridos durante o ano. As pessoas utilizam então esse feriado, reúnem a família, fazem grandes reuniões e jantares familiares, tudo em torno da ceia, para agradecer a Deus no Dia de Ação de Graças. É uma festa tremenda lá nos Estados Unidos. Várias nações passaram a ter também o seu Dia de Ação de Graças. Aqui no Brasil também, a quarta, quinta-feira do mês de novembro, aqui no Brasil, é o Dia de Ação de Graças, desde 1949. Ainda hoje, esta data aqui no Brasil, ela é comemorada, mas por muitas famílias de origem americana. Os americanos que nasceram lá, eles celebram aqui no Brasil. O Dia de Ação de Graças é uma manifestação do reconhecimento público de que tudo que recebemos provém de Deus, a quem devemos ser gratos. Pelo menos o propósito deles é interessante, muito mais do que o do Natal. Eles têm esse dia para agradecer e reconhecer que tudo vem de Deus, e nós devemos ser gratos a Deus porque tudo vem de Deus. A celebração é bonita, a festa é maravilhosa, mas a questão de maior relevância não é a celebração em si, mas o espírito de gratidão que deve existir no coração de cada pessoa. De nada adianta nós aqui no Brasil comemorarmos o Natal se nós não temos o espírito realmente de Jesus em nossas vidas, o verdadeiro sentimento que seria celebrar o nascimento de Jesus. Hoje é Papai Noel, é isso, é aquilo, que tudo toma o lugar, é a troca de presentes, tudo que veio do paganismo toma o lugar no coração da maioria das pessoas. E a pergunta central que nos arremete para a nossa reflexão de hoje é: o que significa ações de graças? O que significa ações de graças? Em nosso texto de hoje, em Lucas, que nós lemos, capítulo 17, nos versos 11 e 19, está registrado que 10 leprosos foram curados por Jesus, mas apenas um foi o único que voltou para agradecê-lo. Diz a palavra: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Eu acho interessante esse texto, porque sabemos que os que eram examinados pelo sacerdote, e o sacerdote dizia: você está com lepra, ele era obrigado a viver fora da cidade. Eles iam morar nos matos com os outros leprosos. E eles, por lei, eram obrigados a, se aproximasse alguém pelo caminho, eles tinham que ficar a uma distância de 80 metros, no máximo, das pessoas. E eram obrigados a ficar gritando: imundo, 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 para que as pessoas soubessem que eles tinham sido considerados imundos, impuros, por causa da lepra, porque ela era contagiosa, e não se aproximassem deles. Chamou a minha atenção aqui nesse texto. Se você prestar bem atenção, você vai ver, eu gosto desses detalhes. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Esses leprosos estavam nesta aldeia, o que nos leva a acreditar que era então uma aldeia própria para leprosos, porque eles saíram da aldeia. Se esta aldeia, pense comigo, não fosse própria para leprosos, eles estariam nas cercanias da aldeia. Mas diz que esses 10 saíram da aldeia. Uma curiosidade, que ficaram de longe.
A lei mandava, né? E lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles reconheceram o Senhor Jesus, eles sabiam quem era o Senhor Jesus, eles entendiam que Jesus chegando significava a cura para eles, eles poderiam ser curados por Jesus, e eles apelaram para a compaixão de Jesus, porque certamente tinham ouvido falar que Jesus havia curado outros, e eles disseram: compadece-te de nós. É compaixão, tenha compaixão de nós. Jesus se compadeceu deles, e a resposta que Jesus disse ao vê-los, disse-lhes Jesus, ao vê-los, não diz que se aproximou, viu eles, e disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Tem uma ordem. Por que é que eles tinham que se mostrar para o sacerdote? Porque nós sabemos que o sacerdote tinha que examinar. Se examinasse: olha, eu estou com essa mancha aqui, o que é isso? Isso não é lepra, pode ficar. Ou então, isto é lepra, saia. Eles tinham que obedecer uma ordem de Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ora, eles já tinham sido examinados uma vez e considerados impuros. E se mostrar novamente ao sacerdote, eles precisavam exercer durante o caminho a fé de que estavam curados. Jesus usou este método para despertar neles a fé. Eles tinham um longo caminho até a cidade onde estava o sacerdote, e nesse caminho esses 10 iam pensando: mas rapaz, nós vamos nos mostrar. A gente já se mostrou para o sacerdote uma vez, ele nos considerou impuro, Jesus nem nos tocou, só mandou que a gente fosse lá. Nós vamos, Jesus mandou, nós vamos obedecer. Eles poderiam pensar isso. E por que nós vamos nos mostrar? Será que não vai chegar lá e o sacerdote dizer que nada, volte? Não, nós vamos nos mostrar porque Jesus mandou e ele se responsabiliza. Nós vamos nos mostrar ao sacerdote porque nós estamos pela fé curados. A palavra diz que, indo eles, foram purificados. A ação de Jesus de cura foi ministrada durante o caminho. Eles foram curados, eles foram purificados. Nós vemos que Jesus não orou, nós vemos que Jesus não ungiu com óleo, Jesus não gritou, compadecido apenas os mandou ao sacerdote. Quando Jesus mandou que eles fossem ao sacerdote, ele já estava anunciando a cura, eu creio assim. Mas se eles não acreditassem, eles não teriam ido. Concorda comigo? Eles acreditaram e foram declarados limpos. Irmãos, vamos pensar juntos como é que viviam aqueles homens doentes, as carnes podres, com mau cheiro, se despencando. Você já viu um leproso? Eu já vi. Trabalhei no Amazonas e no Acre e tive a oportunidade de conhecer pessoas leprosas. O quadro é terrível. E aqueles homens, vamos imaginar a vida que eles levavam, afastados do convívio da família, com filhos, talvez com esposa, cheio de planos, mas suas vidas estavam condenadas. Eles iriam morrer daquele jeito. Imagine a reação desses homens ao se verem curados, ao se verem limpos da lepra. Imagina a reação deles se, olha, o sacerdote diz: vocês não têm nada, pode voltar para as famílias de vocês. O que esses homens devem ter saído saltando de alegria, que contentamento. O primeiro pensamento que veio certamente na cabeça deles é: eu vou cuidar da minha vida, eu vou voltar para minha casa, vou ver minha família, vou voltar correndo agora para me mostrar para meus filhos, para dar um abraço na minha mulher, nos meus filhos, nos meus parentes. Entretanto, o texto diz que apenas um deles, que também tinha tanta coisa para fazer antes, como os outros, mas ele deixou tudo mais e voltou para agradecer a Deus, agradecer a Jesus o que ele lhe tinha feito. Primeiro ele agradeceu a Deus, ele não se esqueceu de agradecer a Deus. Depois ele foi dar um abraço na família, foi para a vida dele, mas aquele leproso voltou agradecido e prostrado, ele adorou a Jesus.
Com gratidão no coração, em alta voz, ele reconheceu o senhorio de Jesus. Por isso, irmãos, quando nós tomamos a postura de sermos gratos, nós somos mais abençoados. E ele foi mais abençoado ainda, porque a palavra do Senhor para ele diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele já havia recebido a cura, e agora ele estava recebendo uma bênção ainda maior pela fé, que era a salvação. Quando a gente procura Jesus agradecido, pode acreditar, irmão, a nossa bênção é multiplicada. O salmista, no Salmo 103, verso 1 e 2, nos orienta: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Será que Deus então não sente a nossa ingratidão? Ele sente sim. O texto relata que Jesus se admirou. Ele disse: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Irmãos, nós igualmente, nós somos muitas vezes acometidos pelo que eu chamei de síndrome da ingratidão. Em Filipenses capítulo 4, nos versos de 4 a 6, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Dar graças ao Senhor não é apenas um dever, é também um privilégio. O que é que nós devemos agradecer a Deus? Nós devemos agradecer a Deus por aquilo que pedimos e recebemos. Amém? Devemos agradecer a Deus por aquilo que pedimos e recebemos. Em alguns países, o Dia Nacional de Ações de Graças, ele é celebrado por milhares de famílias em cultos especiais nas igrejas. E isso é muito bom, mas eu pergunto, e nos outros dias do ano, só há um único dia para ter ações de graça? Nem sempre as pessoas se lembram de agradecer a Deus por suas bênçãos. Dar graças a Deus não é algo também tão fácil e simples. É preciso, irmãos, disciplinar o coração, e a prática tem demonstrado que a nossa tendência é sempre pensar que nós merecemos as coisas boas que temos. Eu tenho porque eu mereço, por isso eu tenho, eu sou merecedor. Nós temos inteligência, temos criatividade, temos habilidade, temos capacidade para realizar, temos capacidade para trabalhar, e trabalhamos muito. Por que agradecer pelo que nós somos e pelo que nós temos? Porque tudo nos foi dado por Deus. Nós não merecemos nada, irmão. Tudo é a graça de Deus. Tem tantas pessoas que gostariam de estar no nosso lugar, porque estão impedidos. Tem uma pessoa que eu vejo às vezes aqui no centro, que as pessoas carregam ele é todo deformado, você deve ter visto já. Ele fica prostrado no chão, barbudinho, todo torto. E ali, a vida daquele homem é ali, prostrado, vivendo da caridade. E nós, perfeitos, nos esquecemos, achamos que é normal, nós merecemos. A gente não se dá por conta que estamos com saúde, podendo trabalhar, e a gente se esquece. Na maioria das vezes, nós nos esquecemos de agradecer o que Deus nos tem dado. Porém, o sentimento de gratidão a Deus, ele vai muito além do que pedimos e recebemos. Nós devemos agradecer aquilo que pedimos e recebemos. Amém. Mas nós devemos agradecer a Deus também pelo que nós não pedimos, mas recebemos. Nós devemos agradecer então pelo que não pedimos e recebemos.
Agradecer é ainda difícil porque muitos estão na situação em que as coisas más parecem sobrepujar as coisas boas. Tem gente que para mim nada dá certo, fica mais difícil ainda agradecer. Nós ficamos tão desapontados com a vida, é tanto problema que nós não conseguimos imaginar alguma coisa boa no meio de tanto problema para agradecer a Deus. E o sentimento de gratidão, ele deve se infiltrar no nosso coração, ele deve fazer parte natural das nossas vidas. A gratidão desinteressada, ela abre mais portas do que nós supomos. Já vimos duas razões para agradecer a Deus. Vamos lembrar? Pelo que pedimos e recebemos, pelo que não pedimos e recebemos, e não se resume só nisso. Por último, nós devemos agradecer a Deus também pelo que nós pedimos e não recebemos. Até por isso. Deus, na sua soberania, Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso nós pedimos muitas vezes e não recebemos. Em Efésios capítulo 5, versos do 18 ao 20, somos orientados: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo nos orienta a dar graças por tudo. Irmãos, e tudo é tudo. Tudo é tudo. As coisas boas e o que aos nossos olhos são coisas más. Deus é o sumo benfeitor que nos concede bênçãos sem conta. A Ele nós devemos render graças e louvor. Devemos agradecer a vida, devemos agradecer a esperança da salvação em Cristo, devemos agradecer a força para vencer as tentações e as dificuldades, e algumas vezes o esforço que temos que enfrentar na nossa vida. Passamos por apertos, por dificuldades, e exatamente esse esforço, esse aperto, Deus usa para que nós possamos ser trabalhados. E nós precisamos passar por muitos apertos na nossa vida. Tem que passar pelos apertos para poder sair fortalecido, que Deus ajuda a sair do estreito. Nós precisamos agradecer a Deus por todas as dificuldades, porque cada dificuldade tem um propósito na nossa vida. E é por essa razão que alguém escreveu o seguinte: eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me tornar forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu pessoas com problemas para serem ajudadas. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi tudo o que pedi, mas recebi tudo o que eu precisava. E por tudo isso, muito obrigado, Senhor. Irmãos, sede agradecidos ao Senhor por tudo. Um dia, Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. E aí então, como já vimos, ele recebeu uma bênção maior. Jesus lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu quero lhe dizer que os verdadeiros adoradores são homens e mulheres que sabem expressar sua gratidão a Deus. Os verdadeiros adoradores são aqueles que voltam para Jesus, são aqueles que glorificam a Deus em alta voz, são aqueles que prostram-se aos pés do Mestre, são aqueles que demonstram a sua gratidão pelas graças recebidas e pelas não recebidas também. E são estes que ouvem de Jesus: levanta-te, a tua fé te salvou. Vamos fazer isso agora. Nós não sabemos se vamos ter tempo para agradecer a Deus. Hoje, não deixe de parar um pouco e agradecer.
Esqueça as preocupações e pense nos motivos que você certamente tem de gratidão a Deus neste ano que está se findando. Talvez você não tenha recebido tudo o que você pediu, mas com certeza Deus não te deixou faltar nada e você recebeu tudo aquilo que você precisava. Pense nas bênçãos que Deus deu a você. Lembre-se que Deus se agrada de um coração agradecido. Pense nas bênçãos que você tem recebido nesse tempo. Não nos esqueçamos nunca de agradecer. Irmãos, para encerrar, na hora de pedir, eram 10, né? Na hora de pedir, forma-se uma grande multidão. Na hora do agradecimento, são poucos os que aparecem. Afinal de contas, nós temos tudo a agradecer, porque nós temos um Deus Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E que nós estejamos então no meio deste pequeno grupo daqueles que voltam, daqueles que se lembram de agradecer. Que é um grupo que não perde a oportunidade de olhar para o céu e dizer: Senhor, muito obrigado por tudo mesmo, Senhor. Muito obrigado. Saia daqui agradecendo a Deus por tudo mesmo, pelo dia de hoje, pela família que você tem, pelas dificuldades, pelos problemas. Agradeça, agradeça, agradeça. Que Deus aplique a porção da sua palavra em cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esse trabalho, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para ouvir a sua santa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos aqui, Senhor, adorando, glorificando o teu santo nome, ó Deus, de ouvirmos a tua palavra, Senhor, que é alimento, ó Deus, para nosso espírito. Obrigada, Senhor, pelo teu ensinamento, ó Deus, que possamos, ó Deus, sempre estar, Senhor, na tua presença, lembrando que tu és a nossa força, que tudo vem de ti, Senhor. Agradecendo, ó Deus, também nos momentos difíceis, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos prova até onde nós podemos, ó Deus, suportar. Sabendo, ó Deus, que também nos momentos difíceis tu estás conosco, Senhor. Pai, nos abençoa, nos ajuda, nos leva, Senhor, para casa, ó Deus, em paz. Nos dê uma semana abençoada, Senhor, com saúde, disposição, ó Deus, para enfrentarmos, ó Deus, as lutas de cada dia, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, em nossos trabalhos, ó Deus, em nossos lares. Abençoa toda a nossa família, nos abençoa, Senhor, nos livra de todo mal e repreenda, Pai, todo laço do inimigo, toda seta maligna, Senhor, todo projeto, ó Deus, que o inimigo tiver traçado contra nós, contra nossos familiares, que o Senhor esteja, ó Deus, colocando, Senhor, por terra em nome de Jesus. Abençoa essa igreja, abençoa todo o rebanho, abençoa o pastor Valteildo e sua família, abençoa, Senhor, nosso irmão Edson, abençoa, ó Deus, a Igreja Batista Novo Horizonte, em nome de Jesus. Te oramos e agradecemos. Amém. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Pois quando um passarinho não pode cantar, se a coa fica triste pode até morrer. Mesmo que tenha asas não quer nem voar, seus olhos brilham quase querendo chorar. Não bebe, não descansa e para de comer. Pois cada ser vivente tem seu próprio som, do qual emite com toda a expiração
anunciando a obra das tuas mãos. As folhas batem palma para ti, Senhor. O vento ao soprar ministra o louvor. O som direcionado a ti é com amor. As folhas batem palma para ti, Senhor. O vento ao soprar ministra o louvor. O som direcionado a ti é com amor. Se tudo que tem vida exaltem o teu nome, o que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão e compus essa canção. É para ti, Senhor, ouvir. Eu aprendi que estás em meio aos louvores. Pensei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas desse violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada a Deus sente. Tem vida, exaltem o teu nome. O que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão e compus essa canção. É para ti, Senhor, ouvir. Eu aprendi que estás em meio aos louvores. Pensei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas desse violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada a Deus sente. Ao som das cordas desse violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada a Deus sente. Programa Momentos com Jesus.